Carlito Moreira. Hoje eu me encontro já com 66 anos de idade, casado, 5 filhos, 8 netos. E uma das coisas mais belas da minha vida foi conhecer a doutrina espírita por volta do ano de 1973, 74, aqui na Sociedade de Educação Espírita Fabiano de Cristo, que antes tinha o nome de Grupo Espírita Fabiano de Cristo, aqui na Rua K, número 29, na Cidade Nova. Cidade Nova que foi inaugurada em 30 de julho de 69, e aqui existia um grupo de espíritas advindo de outros centros, e chegando aqui começaram a fazer o culto no lar de um, no lar do outro, e no ano de 71 surgiu o Grupo Espírita Fabiano de Cristo, que hoje é essa grande sociedade com bastante serviços prestados. E depois que comecei a ingressar aqui na juventude e vi movimentos de arte, música, teatro, poesias, encontros, visitas a outras instituições, participações em semanas espíritas de diversas cidades, como Conquista, por exemplo, e nós viajávamos e aquilo me encantou. Um monte de jovens, aqueles jovens alegres, satisfeitos, brincando. Isso foi o que mais me chamou, como também o próprio estudo da doutrina espírita. Esses jovens não só brincavam, faziam músicas, poesias, teatro, mas estudavam a doutrina espírita. E aí eu me encantei, comecei a estudar a doutrina espírita. De início me chamaram para ler o Evangelho nas doutrinárias. Tremi, mas li. Quando depois eu disse, pronto, essa vez foi só por aqui. Na outra semana me pediram que eu lesse de novo. Eu comecei a ler o Evangelho e gostei. E aí comecei a gostar de falar um pouco em público, mesmo tremendo. E aí passei a fazer umas pequenas palestras. Também gostei quando via os jovens tocando violão. Aí pedi a um dos jovens que me ensinasse umas 2 notinhas de violão. Aí eu aprendi 3 notas. Ele disse, olha, com essas 3 notas você toca mais de 50 músicas. Aí me ensinou Ré, Lá e Mi. Eu aí comecei. Ele aí cifrou algumas notas, algumas músicas, e eu comecei a tocar. E daí então nós formamos aqui grupo musical. Desse grupo musical do Fabiano, nós passamos a fazer parte de um grupo que chamou Novo Canto, aqui em Feira de Santana, com 50 jovens, para uma congebe que teve aqui em Feira. Nós recebemos os congebistas com 50 vozes, não é? Esse grupo levou muito tempo aqui, mas o Fabiano sempre exportou a arte, sempre a poesia, a música, o teatro. O Fabiano sempre levou essas experiências para outras casas, em Feira e fora de Feira de Santana. Daí então, por volta do ano de 1975, uma das confrades aqui do Fabiano, que coordenava a juventude, Bernadette, melhor dizendo, me convidou para uma reunião com a Federação Espírita do Estado da Bahia, aqui em Feira de Santana. E eles estavam pensando em criar um grupo aqui em Feira para estudar a possibilidade de criar uma aliança regional espírita. Aí eu fui, e nessa reunião veio Delfonso do Espírito Santo, que era o presidente da Federação Espírita da Bahia, e nós fomos para o Emmanuel, ou melhor, desculpe, o Jesus de Salvador, o Centro Espírita Jesus de Salvador, que ainda funcionava ali próximo da rodoviária. Aí nós fomos até para esse centro e lá participamos desse encontro. E nesse encontro, o doutor Delfonso disse, olha, daqui eu quero sair com um nome que irá coordenar esse grupo, para posteriormente se formar a Aliança Regional Espírita, a área 3, que era o grupo 3, a região 3, que é Feira de Santana. O estado é dividido em regiões. Hoje nós temos em torno de 30 regiões aqui no estado da Bahia. E daí o primeiro presidente, ou propenso presidente mesmo, no momento, ele chorando, foi Landualdo Macedo, nosso querido Landualdo. Aí Landualdo disse, eu não tenho condições e tal, mas todos nós incentivamos, e Landualdo passou a ser o primeiro presidente da Aliança Regional Espírita aqui em Feira de Santana. E daí passamos a participar, o Fabiano com toda a sua equipe de jovens,
como também as pessoas maduras, pessoas que já têm um certo tempo, a exemplo de Elias Bispo Correia, Marinha de Jesus, Bernadette, Romilda, foi a primeira presidente aqui do Fabiano, Romilda Pereira Vilas Boas. Nós participávamos desses encontros e desses encontros passamos a fazer a primeira Semana Espírita de Feira de Santana. De início, nós faríamos em cada casa, escolhemos as casas com um público maior, o Fabiano de Cristo, o Feirense, que era ainda o União Feirense, que hoje é Sociedade de Estudos Espírita Feirense, o Allan Kardec, lá a Casa da Criança, o Jesus de Nazaré, o Emmanuel, e passamos a fazer em cada casa, a primeira semana, a segunda semana, a terceira, a quarta semana. Na quinta semana, disse: olha, vamos fazer de forma que a gente possa atrair o público não espírita, dar oportunidade para que as pessoas que não vão aos centros espíritas possam participar da Semana Espírita. Aí fizemos a quinta Semana Espírita aquele grupo que hoje é o Teatro Margarida Ribeiro, não é o Margarida Ribeiro. Aí levamos para o Margarida Ribeiro. Alguns companheiros achavam que nós não devíamos sair dos centros para fazer uma Semana Espírita num local público, nenhum teatro. Nós não vamos ter público, mas se enganaram. Lotamos. Fizemos não durante todos 8 dias, como hoje são 8 dias. Nós fizemos no final de semana, sexta, sábado e domingo, lotamos. A segunda fizemos lá, lotamos. Quando nós pensamos, agora vamos buscar um local maior, aí fomos para o Fórum Filinto Bastos. Aí fizemos no Fórum Filinto Bastos mais 2 semanas espíritas, lotamos, ficou pequeno. Daí nós fomos para o Péricles Valadares, que é o tênis, não é? O ginásio de esportes do Feira Tênis Clube. Nós fizemos 8ª semana lá no tênis, lotamos. 9ª semana, lotamos. Aí nós não tivemos o espaço do tênis naquele período, fizemos no ginásio de esportes do municipal, fizemos 2 no ginásio de esportes do ginásio municipal, lotamos. Daí então nós ficamos tênis, Péricles, ginásio de esportes, porque nós não temos em Feira de Santana, como na época nós não tínhamos, como até hoje, um local que pudesse comportar 1000 pessoas em uma noite, 1.500 pessoas, uma palestra com Divaldo Franco, 1.500, 2.000 pessoas. Hoje se consegue colocar 3.000 pessoas com Divaldo Franco. Mas como nós tivemos semanas espíritas, mesmo sem as palestras de Divaldo, com mais de 1.000 pessoas, né? Hoje nós temos bastantes palestrantes que vêm de outros estados, como também do nosso próprio estado. Daí então nós tivemos esse período. Depois de Aliança Regional Espírita, com essas pessoas, como o próprio Landualdo e Delfonso Alves dos Santos, que também foi presidente, aí me convidaram para que eu pudesse participar da diretoria. Eu participei como secretário algumas vezes, depois me colocaram como presidente. E eu tive a honra, o prazer de ser presidente consecutivo durante 6 anos, e o mandato era de 2 anos. Depois eu disse: olha, vamos colocar uma outra pessoa. Aí nosso irmão Reinaldo foi passou a ser o presidente. Aí eu fiquei como vice de Reinaldo, não é? Aí levei. Depois Reinaldo não quis mais, outros companheiros não quiseram, tal. Aí eu assumi de novo mais um mandato de 2 anos. Aí ficamos. Então, bem recentemente nós tivemos mais um outro mandato e tivemos um período à frente da Aliança Regional Espírita. Depois a federação criou os conselhos regionais, tirou o nome Aliança Regional e colocou Conselho Regional Espírita, a região 3, Conselho 3. Tivemos oportunidades e sempre participando. Então hoje eu sempre digo que a doutrina espírita em minha vida está em primeiro lugar. Em primeiro lugar a doutrina espírita, porque aí eu vivencio Deus, vivencio Jesus e a espiritualidade. Aí alguém diz: e sua família? Minha família faz parte disso. Então eu sempre dizia para minha esposa que eu pretendo fazer com que
a criação de meus filhos, em conjunto com você, seja de acordo com o que eu estou aprendendo na doutrina espírita. E venho portando minha vida assim. A mesma coisa no meu trabalho. Mas nós temos os nossos erros, nossos defeitos, mas se não fosse a doutrina espírita, para que a gente possa ir se mirando e cortando um pouco as arestas, reduzindo mais os nossos erros, os nossos defeitos, que são muitos. E aí passamos a gostar desse movimento como um todo. Eu sempre tenho esse veio da arte, mesmo com a minha pequenez, mas eu gosto de tocar um pouco violão, construir algumas músicas ou musicar. E aqui nós tivemos grandes parceiros, como Antônio Melo foi um grande parceiro em nossas vidas aqui, na minha vida. Melo tinha facilidade, como tem até hoje. Hoje ele ingressou em outras hostes, né? Hoje ele é evangélico, mas levou muito tempo aqui conosco como espírita, um grande trabalhador. Então ele fazia as poesias, eu musicava, não é? Depois veio Paulinho, o José Carlos, que a gente conhecia com o nome Paulinho, fazia as poesias, eu musicava, ou às vezes eu fazia poesia, ele musicava, e aí a gente foi formando grupos musicais, e hoje nós temos aqui no Fabiano o Coral Fabiano de Cristo, que vem cantando e encantando por aí afora. Então eu sempre gosto de, em tudo que eu faço, levar um pouco de arte. Nas palestras que eu faço, eu sempre levo violão, a gente canta uma música. Criamos também em conjunto com Tony e com Sheila ainda adolescente, com 12, 13 anos, não é? Nós criamos um grupo que é o projeto Arte é Vida, quando fazemos as palestras intercalando com música, com poesias, com textos, com alguns contos. Aí a gente sempre leva as palestras, como já fizemos em várias cidades, já fizemos em Salvador, muitas vezes, todo ano a gente vai 2, 3 vezes na ilha, em Caixa Prego, em Itaparica, Santo Antônio de Jesus. Então sempre nós estamos aí, o ano passado mesmo, nós chegamos a fazer mais de 60 palestras durante o ano, 60 para 80, não me lembro bem, e esse ano já fizemos algumas, então sempre levando a arte. Então doutrina espírita, que tem todos esses veios na parte de estudo, da filosofia, a ciência, a parte da religiosidade e da arte. Então Carlito Moreira é um pouco disso tudo, mas sempre buscando aprender, sempre buscando me melhorar um pouco, com muitos defeitos, como eu falei anteriormente, mas buscando. E aí nós fizemos esse movimento em conjunto com tantos outros companheiros que passaram. Eu conheci, tive a oportunidade de conhecer Alípio, nosso querido Alípio, grande espírita, que na parte da ciência eu trabalhava em um colchão de mola, numa fábrica de colchão de mola, ali no Beco da Pererê, né, no Beco da Pererê, e tinha uma oficina de bicicleta bem na frente. E eu via um senhor sempre conversando, ele, enquanto estava ali trabalhando, brincando, de vez em quando parava, ele pegava livros e ficava ali folheando, lendo tal, e falando de ciências, falando dos astros e falando da doutrina espírita. O que a doutrina espírita tinha a oferecer à humanidade para a ciência, para a filosofia, para a religião, para as artes, enfim, para tudo que pudesse acontecer na humanidade. Aquilo me encantava, eu ficava ouvindo ali seu Alípio. Depois eu conheci através do seu Alípio, seu Enésio. Enésio não era muito da parte científica, mas era mais da religiosidade, a parte da religião, gostava muito de dar passes. Aí eu acompanhava. Então Enésio ia até os hospitais, conversar com os doentes, dar passe dos doentes e tal. Conheci Terezão, que é Teresa, uma grande espírita, que hospedava Divaldo Franco quando vinha aqui em feira, e ela muito dinâmica, fazia aquelas palestras. Conheci também no Jesus de Nazaré, não é? Outros companheiros que por ali passavam e traziam as suas experiências, mas sempre a gente levando o grupo do Fabiano para visitar outras e outras casas. Aí eu tive a oportunidade de conhecer companheiros do União Feirense, e lá eu tive uma grande satisfação de conhecer o tio da minha esposa, que foi um dos fundadores do Feirense, não é? E lá eu fiquei sabendo que
Avelino Bahia e Elísio Dória foi um dos fundadores do movimento espírita aqui em Feira de Santana, não é? E junto com Avelino Bahia e Elísio Dória, nós passamos a conhecer outros companheiros que passavam por Feira de Santana ou por aqui ficavam e fizeram com que o movimento espírita de Feira de Santana pudesse crescer. E uma história interessante que me contavam de Avelino Bahia. Ali na Praça Bernardino Bahia, era antigamente Feira de Santana, era feira ali. E as pessoas que vinham de outras cidades ou mesmo daqui iam fazer feira ali, às segundas-feiras. E aqui em feira tinha uma pessoa que tinha problemas mentais. E essa pessoa, uma vez ali na feira, deu um surto e pegou um paralelo para jogar em quem se aproximasse. Chamaram a polícia e a polícia passou soldados de revólver em punho e mandando o homem deixar a pedra, e ninguém se aproximava, e aquele homem enfurecido, querendo atiçar aquela pedra enorme, que os paralelos de antigamente eram grandes, hoje são pequenos, né? São pequenos. E aí, Avelino Bahia se aproximou, ninguém teve coragem de chegar próximo daquele homem. Ele se aproximou, disse: meu irmão, me dê a pedra. E aquele homem olhou com aqueles olhos tatalados: me dê a pedra. Aquele homem docemente baixou as vistas e entregou a pedra. Abraçou Avelino Bahia, abraçou aquele homem. A polícia se aproximou para levar o homem preso. Avelino disse: não, vocês não se aproximaram quando devia, agora não, ele agora é meu. Levou esse homem para o centro espírita e começou a evangelizar. Esse homem se tornou espírita depois. Então, história dessa natureza. Como aqui no Fabiano também uma outra história interessante. O grupo do Fabiano, como Elias, Bispo Correia, Marinha de Jesus, Josefa, a irmã de Dora, Doralice, etc. A nossa querida também, a tia de Rita, né? A nossa Dulcelina Correia, visitavam sempre a cadeia pública. Era de praxe visitar a cadeia pública, visitar o presídio, visitar a colônia, que hoje é hospital de referência Lopes Rodrigues, não é mais colônia Lopes Rodrigues. Aí foram visitar a colônia, que hoje é hospital. E lá chegando, visitaram todos aqueles leitos, e tinha uma senhora enfurecida que levaram, a família levou, porque disseram que ela estava com problemas mentais. E lá chegando, eles perceberam que não tinha nada de doença mental, de desequilíbrio mental. Era simplesmente um problema obsessivo. Era simplesmente aproximação de espíritos, ela médium, ostensiva. Então ali os espíritos se aproveitavam. E ali eles começaram a catequizar, conversar com os espíritos. E naquele mesmo dia pediram à direção do hospital que pudesse trazer essa senhora. A direção aceitou, a família também aceitou. E essa senhora veio para cá, para a casa de Marinha, e aí eles começaram a doutrinar e se tornou espírita e foi presidente aqui dessa casa, não é? Josefa Santana foi presidente dessa casa. Então, várias histórias. Então, isso foi fazendo com que Carlito Moreira começasse e continuasse se encantando com essa doutrina maravilhosa. O quanto a gente passa a aprender. Como Elias Bispo Correia, Elias não tinha leitura, como diz o outro. Nunca foi à escola, aprendeu a ler com o livro espírita. E eu não conhecia ainda ninguém aqui do nosso convívio que já leu tantos livros quanto Elias, hoje desencarnado, mas enquanto encarnado. Elias pegava um livro e uma noite ele lia. Aprendeu a ler com o livro espírita. E os exemplos de Elias? Elias saía do Sobradinho de pé para vir para o Fabiano. Aqui se dava carona no seu retorno, mas sempre veio de pé, não faltava as reuniões. Sempre conciso, sempre ali firme e forte. Uma outra qualidade de Elias, como outros companheiros aqui que sempre tiveram qualidade de tempo. Elias sempre conviveu tanto com aqueles maduros na idade dele, ou mais ou menos, mas com jovens. Porque a juventude não tem idade.
Elias convivia com o jovem da música, do teatro, o jovem da poesia, como o jovem que adentrava mais pela ciência, pelos estudos, pelos grupos de estudo. Então Elias, Marinha, Moraes, Francisco, o pai de Tony, Toninho, e outros companheiros que por aqui passaram, e muitos que aí se encontram até aqui. Então, Carlito Moreira bebeu da fonte de todos esses conhecimentos desses companheiros, do Fabiano, em outras casas espíritas, e hoje nós temos um movimento espírita que agora em setembro nós iremos realizar a 41ª Semana Espírita, 41 Semanas Espíritas. Nós começamos em 78, fazendo Semanas Espíritas, né? E hoje estamos já com a número 41, hoje fazendo no ginásio do Teatro Castro Alves, porque, como eu disse anteriormente, nós não temos um local maior, né? Nós estamos aí trabalhando para que o nosso movimento possa ter o seu centro de cultura e arte, não é? Para que a gente possa ter aonde fazer encontro com jovens, com jebes, onde se possa fazer as semanas espíritas, cursos, encontros, etc. E vamos ter. Isso nós estamos fazendo, nós anunciamos em uma das semanas espíritas, algum tempo atrás, alguns anos atrás. Vitória da Conquista já tem o seu local próprio, e Feira nós estamos já com alguns terrenos, um terreno já mais ou menos já apalavrado para ser doado. Nós acreditamos que realmente a família possa doar para o movimento espírita, para o Conselho Regional, para que a gente possa ter o nosso local para que possamos realizar semanas espíritas e encontros maiores e menores, porque os nossos centros aí são pequenos, não se dá para fazer um encontro maior. E as casas espíritas possam ter, quando quiserem realizar um seminário, um encontro maior, ter esse espaço nosso para essas realizações. E daí nós possamos continuar fazendo com que o movimento espírita de Feira e região, que é o Conselho Regional Espírita 3, possa sempre continuar crescendo. Então nós louvamos e agradecemos todos esses companheiros que passaram até chegar até nós, não é? Encarnados e desencarnados. E aqui no Fabiano nós queremos agradecer o quanto nós recebemos a dádiva de Deus, de Jesus, de Fabiano de Cristo, com todos esses espíritos que por aqui permaneceram, passaram, permanecem, como o próprio Fabiano, Frei Gregório, Anastácia, Jardilina, Pequeno Jói e tantos espíritos que sempre foram baluarte nesta casa. Espíritos voltados para a ciência, espíritos voltados para o lado da religiosidade, da filosofia, das artes, não é? Nós sabemos o quanto a nossa arte cresce a cada dia, a cada instante, as nossas semanas espíritas, nós estamos sempre presentes, e as noites de artes aqui do Fabiano. Sempre o Fabiano, voltando a dizer, exportou arte e vai permanecer exportando. Mas nós queremos agradecer aos nossos ouvintes, leitores, aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir um pouco do que nós estamos dizendo, e agradecer dizendo que quando um coração ama, todo o corpo se eleva, nossa alma cresce ao encontro de Deus. Além do infinito céus e estrelas opalinas, a beleza da vida são sonhos meus e teus. Jesus Cristo clama a nossa consciência. O amor é tudo que na vida há. Só com ele renascemos para a vida, através da vida, só pelo amor, só pelo amar. Renascer, viver, morrer, o caminho é evolução, servindo a Deus e amando os irmãos, na vontade de crescer e querer ir mais além. A estrada é difícil, mas é bela também, porque Jesus Cristo clama a nossa consciência. O amor é tudo que na vida há, só com ele renascemos para a vida, através da vida, só pelo amor, só pelo amar. Um beijo a todos, muita paz e muito carinho. Paz e luz.